Vamos iniciar nossa segunda aula do Microsoft Word 2003. Vou aproveitar aqui o mesmo texto da primeira aula para nós vermos alguns outros itens de formatação. Por exemplo, aqui nessa parte da introdução, eu posso dar um clique com o botão esquerdo, selecionar a parte que eu quero. Eu posso colocar essa introdução em negrito, que vai dar um destaque melhor no meu texto. Eu posso colocar ele também em itálico, que ele vai ficar mais inclinado. Posso também selecionar e colocar a opção sublinhado, que vai ficar o texto todo sublinhado. Então aqui eu fiz as três opções: o negrito, o itálico e o sublinhado. Observe que se eu clicar aqui nessa palavra escola, ela não tem nem o negrito, nem o itálico, nem o sublinhado. Quando eles contêm essa formatação, ela aparece em laranjado, como aqui em cima. E se você não quer, é só selecionar novamente e clicar que automaticamente já vai sair essa formatação. Caso você queira aumentar o espaço entre linhas desta parte da introdução, você pode vir aqui, espaçamento entre linhas, clicar e você pode aumentar o tamanho que você desejar. Se colocar em 3, pode observar que vai aumentar 3 vezes o normal do espaçamento entre linhas. Se você não gostou desse tamanho, você pode vir aqui nessa setinha que se chama desfazer. Ele sempre desfaz a nossa última ação, que o nosso caso foi o espaçamento entre linhas. Se eu clicar aqui, ele vai desfazer a última ação. Eu posso selecionar o nosso texto novamente. Posso dar aqui uma formatação justificar. Clicando nessa formatação justificar, observe que o texto vai ficar completamente alinhado às bordas laterais. Ele vai aumentar automaticamente o espaço dentro do texto, como ocorreu aqui e aqui, mas ele vai ficar completamente alinhado no começo e no fim do texto. Se eu selecionar todo o texto e colocar justificar, observem que a parte da introdução está justificada. Se eu colocar o cursor do mouse aqui em cima e clicar, ele já está justificado. Se eu clicar aqui embaixo, nessa palavra todos, a nossa formatação está aqui, alinhar à esquerda. Aonde que está alinhado? Somente aqui nessa parte esquerda, somente aqui. Nossa parte direita, aqui a margem direita, não está alinhada. Fica tudo fora de ordem aqui. Para o texto ficar com aparência melhor, nós podemos selecionar todo o texto, clicando aqui no início do nosso texto e arrastando até o local final da nossa modificação. Vou clicar aqui em justificar. Nosso texto ficou tudo justificado. Começa na margem e termina na margem certinho. Fica com a aparência mais agradável nosso texto. Feito toda a formatação do seu texto, nós vamos corrigir a parte ortográfica. No caso aqui, nós vamos aqui nesse ABC, que é a ortografia e gramática. Vamos clicar. Ele vai apontar aonde que ele acha que tem um erro ortográfico. Nesse nosso exemplo aqui, não está errado, frequentam, porque com a nova regra ortográfica, perdeu o trema. Então, nesse caso ele está errado, você pode ignorar esta palavra. Nós temos um outro exemplo aqui, uma outra notícia, ele dá outras sugestões, e você que vai analisar se essa palavra está correta ou não. Nós devemos observar que nem sempre a parte que ele indica que está errada, a palavra que ele indica que está errada, realmente vai estar errada. Por exemplo aqui, ejas. Eja
é uma palavra que é uma abreviação. E aqui ele está marcando, está grafando aqui de vermelho, que essa palavra está errada. Mas nós sabemos que ela realmente não está errada. Então você pode ignorar essa palavra também. Feito a verificação ortográfica do seu texto, já não tem mais nada para fazer, nós vamos então salvar o texto. Nós vamos aqui no menu Arquivo e Salvar, da opção Salvar. Vamos clicar aqui. Aqui nessa barra da esquerda, nós vamos ter as opções aonde você quer salvar. No meu caso aqui, ele já abre automaticamente em meus documentos. Eu vou salvar então ele nos meus documentos com o texto, o nome aqui, o nome do arquivo vai ser Educação no Brasil. E vou clicar em Salvar. Observe que meu arquivo não havia sido salvo ainda e agora que eu cliquei em salvar, ele mudou o nome aqui em cima para Educação no Brasil. E até antes de salvar estava aparecendo documento 1. Pessoal, para complementar a aula anterior, nós vamos inserir figura, mas inserir a figura do Word, que já vem no pacote de instalação. Nós vamos vir aqui no menu Inserir, na opção Imagem e aqui Clip Art. Se você vir nessa opção Clip Art, é a opção das figuras que tem já no pacote de instalação do Word. No caso aqui o meu tema é educação, então vou ver o que tem de imagens na educação. Vou digitar aqui a barra de procura, procurar por educação, clicar em ir. Automaticamente vai começar a aparecer as imagens que o Word oferece nesse tema educação. Obviamente as imagens aqui são mais desenhos, são as imagens bem fraquinhas. Se quiser umas imagens melhor, procurar lá no Google. Eu posso estar selecionando qualquer uma delas, clicando com o botão o botão direito em cima delas e clicar em inserir. Já foi inserida a nossa imagem no nosso texto. Então, novamente, clicando com o botão direito e a opção inserir. Já vai inserir automaticamente a imagem no nosso texto. Nós temos também uma opção de inserir imagem. Vamos lá, inserir imagem. Nós temos a opção também inserir imagem do arquivo. Essa inserir imagem do arquivo, nós vamos pegar as imagens que tem no nosso computador. Eu vou aqui à amostra de imagens e vou pegar qualquer imagem aqui e clicar em inserir. Ele vai inserir a nossa imagem no nosso texto. Feito todas as alterações, não esqueçam de salvar. Nós temos aqui esse botãozinho também, esse disquete, que ele tem a mesma opção de salvar. Dá um clique nele, seu arquivo já foi salvo. Nós vamos ver agora uma nova opção do Word, que é a tabela. Vamos clicar aqui em tabela e na parte inserir tabela. Observe que nós temos 3 opções para inserir a tabela. Nós temos aqui largura de coluna fixa, ajustar-se automaticamente ao conteúdo e ajustar-se automaticamente à janela. Então essa fixa, de acordo com o número de colunas e de linhas que você colocar, ele vai dividir automaticamente o espaço entre esses números de colunas e linhas.
E na segunda opção, ajustar automaticamente ao conteúdo, ele vai te dar uma coluna, uma linha com um tamanho bem pequeno e ele vai se ajustar automaticamente com o que você editar dentro dessa tabela. Vamos fazer a segunda opção. Vamos colocar aqui, vamos criar uma tabela como se fosse o diário do aluno, que vai ter 5 colunas e vamos colocar a quantidade de linhas, 10 linhas. Vamos colocar ajustar-se automaticamente ao conteúdo e dar um OK. Observe que a tabela saiu bem pequenininha. Ela vai ajustando de acordo com o que você editar nela. Se eu colocar aqui nome, que é como se fosse um diário, nome do aluno. Aqui eu vou colocar primeiro bimestre. Primeiro bimestre. Na próxima coluna vou colocar segundo bimestre. Observa que você não precisa ficar dando espaço para aumentar a coluna. Conforme você vai escrevendo, ela vai aumentando automaticamente. Vamos colocar aqui no segundo bimestre. Na outra coluna, terceiro bimestre. E na nossa última coluna, quarto bimestre. Observe que quando acabou o espaço da coluna, ele automaticamente joga a parte do texto para baixo para completar. Aqui nós podemos inserir todos os dados, nome do aluno. Vou colocar o meu nome. Aí você vai colocar a nota que seu aluno tirou no primeiro bimestre, no segundo bimestre e assim sucessivamente. Aqui você pode inserir todos os dados que forem necessários. Agora nós vamos ver a segunda opção de tabela. Vamos voltar lá em inserir. Desculpa, aqui é tabela, inserir, tabela. Vamos ver aqui a primeira opção, que é largura de coluna fixa. Nós vamos ter 5 colunas, continuando com 5 colunas, e vamos permanecer com 10 linhas. Vou dar um OK. Agora que ele já vai abrir automaticamente, dividido o espaço da folha entre as 5 colunas. Se eu colocar somente 2 colunas, o espaço delas vai ser maior. Vamos ver um exemplo. Tabela, inserir, tabela, e vamos colocar somente 2 colunas e 2 linhas na largura fixa e dá OK. Observe que o tamanho das colunas ficou maior do que as de cima, porque ele divide proporcionalmente ao número de colunas. Pessoal, por essa aula é só. Eu espero vocês até a nossa próxima aula.